Boa madrugada a todos, que bom estar com vocês aqui junto e boa madrugada a todos que estão em casa. Eu acho que é um privilégio que nós temos assim de estarmos participando, não, na madrugada com Deus. E também boa madrugada a você, internauta, que está dirigindo nesse momento, está pegando essa mensagem. Mas saiba que, a priori, essa mensagem, ela é feita, esse grupo é feita na madrugada, como esse galo que tem aí no fundo desse casal anfitrião maravilhoso, que é para nós, que é para mim, sabe? É para a gente melhorar cada vez mais o relacionamento com Deus. Então, se você está assistindo agora, se você entrou na sala agora, alguém mandou um convite para você, e você acordou aí, o Espírito Santo te incomodou, e você acabou clicando aí e entrou na madrugada, e está aí agora tentando entender o que é essa sala, o que é esse bate-papo, esse testemunho, esse louvor, saiba que, primeiro, para nós adventistas do sétimo dia, a gente tem uma preocupação e um carinho muito grande para que a gente também esteja bem, a gente também se alimenta, a gente também precisa do pão, da água, da vida, do Espírito Santo. Não é a palavra somente levar para os outros, mas para nós também, para nossa família, para os nossos vizinhos, para nós nos fortalecermos. E nesse momento, nesses horários, as palavras, às vezes, que a gente usa, que a gente estuda, é um pouco mais séria, um pouco mais direta, sabe? Às vezes nós temos alguns temas aqui, e eu agradeço a madrugada, porque eu subi aqui na laje em Tapipoca, na casa do meu sogro, um tempo atrás, e chorei muito, porque trouxe aqui um tempo atrás uma reflexão com relação ao quinto mandamento. E eu tive conflitos, eu tive sempre conflitos com relação à guarda desse mandamento. Porque na minha criação, onde um lar onde eu cresci, que é um lar muito, muito amoroso, muito com carinho, sabe? O meu pai, a minha mãe, graças a Deus que eu nasci, eu dou graças a Deus ao lar que eu tive, aos pais que eu tive, aos irmãos que eu tenho. Por quê? É o que eu tive porque minha mãe já descansou em novembro de 2007. Novembro de 2007, minha mãe descansou e meu pai está com 88 anos. Ele está em Campo Mourão, anda de bicicleta e tudo mais. E, às vezes, o que que acontece? A gente acaba tendo uma reflexão mais apropriada. E eu queria, nesse momento, fazer duas leituras do livro de Marcos. Abramos a palavra de Deus, santa, inspirada por Deus, no livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35. É uma passagem muito conhecida, é muito falada, assim, e parece até coisas assim lá de colegial, quando a gente ainda estudava, né, os professores passavam, né, cantávamos hinos, né, antes de começar as escolas, e agora nós temos aqui, ó, podemos ler? Vamos lá. Marcos capítulo 4 verso 35. Eu vou discorrendo aí a leitura, você que possa ir acompanhando, ou se não vai meditando no seu coração. Naquele dia, ao anoitecer, disse eles, seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outro barco também o acompanhava. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E eu paro por aí, um pouquinho. O que que nós vemos aqui no livro de Marcos? Como nós vimos aqui, às vezes nós estamos perto, muito perto de Jesus. Só que a gente se sente distante, isolado, sozinho, naufragando, sentindo os ventos, sentindo intempéries da vida. Mas Jesus estava ali.
Mas o que eu queria chamar a atenção, para mim, no livro de Marcos, eu vou chamar assim, esse garoto, porque um garoto só pode ser uma mente assim de ele é muito inteligente. Ele puxa a gente para falar assim, e Jesus com um travesseiro embaixo da cabeça. Quem é que vai passar um relato num problema tão sério que eles estavam morrendo, né? Eles estavam na deriva e ainda força ainda a gente pensar como Jesus não estava só dormindo. Jesus estava com a cabeça num travesseiro. É como se ele tivesse forçando a gente a pensar, falando assim: Jesus só não estava dormindo. Jesus estava descansando de fato muito tranquilamente enquanto ele estava na adversidade muito forte. Olha como que Marcos ele puxa a gente para a gente refletir com relação ao que ele quer tratar os pensamentos da gente, o que a gente vive com a fala. Essa mesma passagem no livro de Mateus, no capítulo 8, ele também fala isso. Nós não vamos ler ela agora, certo? Mas é sobre o mesmo assunto, só que escrito por uma outra pessoa, sobre o mesmo tema, sobre a mesma coisa, com uma diferença de leitura, de conhecimento. Só fazendo um parênteses aqui. Com relação ao tema que nós vamos ler agora, no capítulo 5, ele tem aqui um ponto, certo? É com relação à cura, certo? No livro de Mateus e Marcos, o livro de Marcos, ele trata de uma forma mais assim, delicada, mais solta, mais suave, sabe? Ele contando história. Como se fizesse até uma piadinha, não uma piada de sarro, mas tipo assim, o porco pastando. Nós vamos ler agora, e eu gostaria que você se atentasse, como é que os porcos pastam? E outra, como é que ele está na serra? Geralmente, quem pasta, quem come, é embaixo, na parte limpa, na parte lisa, plana, não no monte. Então, ele força a gente, como ele citou na cura, no milagre de Jesus, que sobre o travesseiro, ele força a gente a pensar o que ele está querendo dizer com relação àquele tema. Enquanto que o livro de Mateus, ele é mais direto. E ele é tão direto que ele é mais abrangente. Ele fala de pessoas, né? De duas pessoas que foram curadas. Por quê? Só fazendo um parênteses. No passado, as pessoas, os judeus principalmente, eles relatavam muito homem. Ele não relatava mulheres e crianças. Então, pode ser que os demoniados chegarem em momentos próximos e pode ser que seja uma mulher ou uma criança. Então, por isso que um relata uma pessoa e o outro relata duas pessoas. Então, nada de diferente nisso, certo? É com relação à escrita de visão diferente de pessoas. Mas o tema é o seguinte, ó, no capítulo 5, no verso 1, lemos assim, ó, no mesmo livro de Marcos, capítulo 5, verso 1. Eles atravessaram o mar. Depois que eles, né, fizeram lá o milagre e tal, atravessaram o mar e foram para a região de Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas eles arrebentaram as correntes e quebraram os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus tinha dito: saia deste homem.
espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Ou seja, primeira coisa que o Marcos coloca é legião. Atenta a isso com relação à legião, por gentileza. Respondeu ele, porque somos muitos, e importava Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos. Vocês viram? Vocês atentaram aqui que eles estavam pastando? Ou seja, o que acontece? Ele puxa a gente para reflexão que é sobre o cenário, mas ele quer dar tipo uma alfinetada. Olha, tem alguma coisa a mais, e a gente já vai falar sobre esse mais aí. E aí, continuando no verso 12 aqui repetindo, os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhe respondeu: deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Aos pessoal de campo, quem trabalha com o campo, quem cria animais, essas coisas, o que acontece? Cada um tem uma espécie, cada um tem um jeito, né? E aí, os porcos, quando eles se assustam, quando você entra num monte de porcos, uma manada de porcos, eles se espalham. Eles não são direcionados com um líder. Não é como o gado, o cavalo, que você chega ali e o cavalo puxa, o boi puxa a manada. Não. O porco espalha. Então, o que a gente vai tentar entender com relação a isso? Então, Marcos ele pega o cenário que ele não estava presente, que ele viu que estava escrito e também escreveu sobre esse tema que aconteceu, e aí ele descreveu sobre o que os judeus viviam. Na época de Jerusalém, ali naquela época dos escribas, eles eram agoniados com relação à promessa do Salvador vindo. Não só naquele tempo, muito tempo, a promessa de Jesus era muito forte, e muitos povos tinham como um Salvador, esperando um Salvador vindo. Só que o Salvador veio e não trouxe livramento para eles. Pelo contrário, trouxe mais confusão e trouxe para os líderes religiosos, ele trouxe angústia porque não era como eles estavam querendo. E depois, quando Jesus morreu e trouxe o livramento, e graças a Deus ressuscitou ao terceiro dia, e nós somos muito gratos com relação a isso, o que aconteceu? O povo daquela época, eles estavam sitiados por uma linha de frente romana que vivia dentro desse povo judaico, comandando eles, cuidando deles. Por quê? Porque o povo judeu, eles eram meio que rebeldes, de vez em quando eles faziam motins, de vez em quando eles queriam realmente a libertação, eles queriam ser libertos, né? Tanto é que os discípulos, muitas vezes, eles pensavam que Jesus iria ser proclamado como rei, para libertar o povo daquela época, naquela situação. Mas não, a libertação é muito maior que aquele momento que eles estavam vivendo. Então, por isso, Marcos traz essa reflexão que, com relação a objeto do porco, porque o soldado romano, na linha de pensamento dele e na bandeira dele, ele tinha na mão dele um porquinho. Então, na moeda de César, tinha uma estrela proclamando ele como rei. Na bandeira desse comando, eles tinham o barco e tinha a estrela, e tinha também o porquinho embaixo. Sabe aquele bandeira, uma bandeira que o pessoal usa? Então, eles tinham esses guardas, eles tinham essa bandeira.
Então, quando o Marcos cita dessa forma, né, que os porcos pastavam, que eles se precipitaram no mar dessa forma, é para aguçar mais ainda o pensamento, tipo assim, por que que Jesus estava falando que estava trazendo a libertação? Era para o povo judeu também entender, cair a ficha que, tipo assim, Jesus estava se proclamando dele. Porque quando Jesus na sinagoga pregou, falou e se assentou, e ele sentou e para falar as coisas sérias que ele era o Salvador, o povo não entendeu. Então, através dessa parábola, através desse fato que foi acontecido aqui, foi narrado aqui desse fato que aconteceu, Marcos traz uma junção entre o fato que ocorreu e com o que ele descreveu ali para o povo judeu entender que Jesus estava falando realmente dele e que o povo estava precisando da libertação, que seria libertado. E com isso, eu penso assim, muitas vezes nós precisamos pensar e analisar, assim, eu vou citar alguns nomes assim, o Zito, Antônio, Dalina, sempre esse casal ele cita os nomes, né? E é gostoso, né, quando passa os nomes, né? Agora, tem alguns nomes aqui que eu não vou conseguir passar, que vai estar vendo depois. Ou alguns nomes que estão no meu coração, como o do meu pai, dos meus irmãos, sabe? Eles não vão estar assistindo, porque não é o cunho deles, eles não têm essa prática. Mas eu imagino assim, que Deus no coração deles sabe todas as coisas, sabe todos os nomes, sabe tudo o que acontece. E eu vou chegar um pouquinho mais perto agora. Tem um tempinho ainda, né? Tem 20 minutinhos. E aí eu vou chegar um pouquinho mais perto, assim, para a gente pensar e analisar assim, ó. No primeiro milagre, Jesus estava muito perto, muito pertinho. Estava com eles no barco. Estava no barco com eles. Aí o que aconteceu? Bastou eles lembrarem de Jesus. E Jesus disse para a tempestade: acalma. É a tempestade se acalmou, o vento parou, a turbulência cessou. Sabe aquela correria que a gente tem, aquela preocupação que a gente tem, aquele medo que a gente tem, a angústia, que é normal, nossa, no tempo que nós vivemos, estar angustiados, estarmos, sabe, sofrendo. E eu vejo aqui, fazendo um parênteses aí agora. Gente, no grupo de oração, quantos pedidos nós temos para nós? Vamos fazer uma reflexão. Se colocarmos aqui num PowerPoint, num Project aqui, e colocássemos quantos pedidos de oração que tem para minha saúde, e quantas vezes eu faço pedido de oração para um outro amigo, para uma outra pessoa. Nós, povo de Deus, estamos sofrendo, estamos doentes. Por que isso? Porque Deus, diferentemente do que muitas denominações hoje utilizam como a cura para trazer a libertação, que todos merecem a cura e faz aquelas campanhas grandes, Deus utiliza também muitas vezes das dores, das nossas cicatrizes ali que vão melhorando, para melhorar o nosso caráter, para dar um testemunho para indicar a outras pessoas, porque pensa bem, olha, antigamente a gente ia para a igreja de paletó, terno, gravata, a Bíblia debaixo do braço, sapato brilhando, e iríamos para a igreja. E as pessoas viam a gente para a igreja. Hoje nós vamos com? Nós vamos de camiseta, as pregações estão sendo de calça jeans, nada contra, não é essa questão o assunto. Mas hoje, o que acontece? Muito mais se faz necessário o nosso testemunho na vida, no que a gente come, no que a gente fala, no que a gente faz, como a gente se comporta, como a gente trata, e orar muito mais pelas pessoas. Devemos orar por nós? Sim, com certeza. Deus cura, com certeza. Ao princípio, a vontade é o tempo de Deus. Porém, a gente precisa, gente, orar mais pelas pessoas, ter mais compaixão pelas pessoas. E agora eu queria entrar num testemunho com relação o que aconteceu com relação à minha vida. No livro de Marcos aqui, ele me deu alguns empurrões
para entender com relação ao que quer dizer um determinado assunto. Então, eu peguei a Bíblia aqui e estudei, comecei a estudar a Bíblia, ok? Só que ela me remete a gente fazer reflexões, correto? Esse é o intuito da Bíblia, ok? Só que essas reflexões que a gente faz, ela traz para a gente aquilo que a gente vive, ou o que a gente tem de experiência, ou alguém que contou para a gente. E eu tinha uma necessidade muito pontual, como eu disse aqui no começo, sou muito grato pelo Madrugando com Deus, de ir para Campo Mourão, aqui na obra, no dia 6 de junho, eu recebi uma ligação do meu filho, lá do Paraná, tenho dois filhos lá, lindo, maravilhoso no Paraná, um netinho, e ele me ligou e falou, pai, o vô, que é o meu primeiro sogro, né, porque ele não diz ex-sogro, né, do meu primeiro casamento, de sogro. A gente não tem como separar. Casou é para a vida, não existe ex-sogro, né? Aí ele tinha morrido, ele faleceu. Aí eu conversando com ele, procurei ligar para o meu segundo filho e conversando com ele, ao passo de uma hora me liga minha irmã. Cláudio, você sabe o que aconteceu com o nosso pai? Não, não estou sabendo. Pois é. Quando ela falou, pois é, eu falei, tá, é grave ou não? Ela falou, pois é, ele passou veneno para cupim na casa de madeira, no chão, na parede e no forro, no teto. Pegou aquelas bombinhas costais e passou o veneno. E o veneno veio sobre o rosto e tal, e ele estava muito incomodado, não precisou, graças a Deus, ir ao hospital, mas ele precisou ir para a casa da esquina, uma casa que estava fechada por conta do forro, do teto, que já estava muito em ruínas. E eu falei, meu pai, misericórdia. Na mesma hora, diz que Deus dá sabedoria ao homem, né? Mas a gente tem que provocar sabedoria. Eu falei, peraí, não desliga. Chamei minha esposa no WhatsApp, é muito difícil eu chamar ela no vídeo. Eu preciso de uma passagem para estar em Campo Mourão amanhã. Rita, minha irmã, conta o porquê. Porque se eu falasse, eu tinha duas informações. Uma, que é o meu ex-sogro, que tinha falecido, e outra, que meu pai estava doente. Então, a minha irmã falando para minha esposa que eu precisaria ir para minha cidade de origem para cuidar do meu pai e também dar alento aos meus filhos, eu precisava que realmente a minha família tivesse tranquilidade. A gente sempre confia um no outro, mas a gente tem que ter sabedoria, gente, quando a gente coloca as coisas, expõe as coisas, inclusive para o nosso cônjuge. Por quê? Porque o inimigo, ele ronda. Ele fica procurando uma brecha. Se eu dou somente a segunda informação para minha esposa, olha, eu preciso ir para Campo Mourão para cuidar do meu pai. Aí depois eu falo, ó, tô em Campo Mourão, meu sogro também morreu. Ah, eu fiquei sabendo no mesmo dia. Ia disparar um alerta nela. Peraí, ele tá lá por conta de sentimento? Sim, estaria. Mas o principal era meu pai. Então tinha que resolver naquele momento. E aí já foi eliminada a brecha de ventilar qualquer possibilidade desse pensamento, entende? Então, quando a Bíblia fala orai e vigiai, é para ter sabedoria na fala. Isso eu aprendi, sabe com quem? Com a minha esposa. Ela é muito sábia na colocação das palavras, sabe? Na preparação do assunto. E nós temos que ter essa sabedoria intencionalmente para ajudar as pessoas a encontrar Jesus Cristo. A minha emoção não pode ser mais forte do que a razão de conseguir trazer Jesus para o cenário. E aí o que aconteceu? Graças a Deus conseguiu a passagem. No outro dia eu estava em Campo Mourão. Eu passei quase um mês lá. E gente orando comigo e orando. Por quê? Porque eu não conseguia guardar o quinto mandamento. Porque meu pai ele vem de uma ideologia religiosa totalmente diferente daquilo que a gente acredita. Eu vou resumir o cenário dele. A Bíblia fala que haverá de vir vários profetas, né? Falsos profetas. Pois bem, o meu pai, ele declara fielmente a um determinado falso profeta. Então, meu pai precisa também de muito carinho, muita oração, de muito apelo ao Espírito Santo para que Deus converta. Porém, eu abro aqui um aspa, porém,
Isso eu consegui resolver com o meu coração, com Deus na minha mente, respeitando principalmente o primeiro e o segundo mandamento. Em hipótese alguma eu posso suplicar a Deus, Deus, perdoe meu pai, porque o meu pai terrestre está diretamente cutucando, provocando Deus com relação ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Meu pai prega sobre um falso profeta. Vou eu agora pedir para que Deus salve meu pai? Não. Eu primeiro tenho que pedir, Deus, primeiro mostre para o meu pai quem é o verdadeiro Jesus. Quem é realmente o verdadeiro Criador do céu e da terra, que entenda no coração. E ele venha a aceitar, depois, com luz e entendimento, realmente quem é aquele que ele diz que iria vir. Muitas pessoas estão sendo enganadas, gente, inclusive meu pai. Olha só o que aconteceu, e fica um alerta para a minha vida. Nessa conversa com meu pai, entre limpar a casa, ajudar a arrumar as coisas, cuidando do meu pai e conseguindo conversar com ele. E ele falava comigo muitas coisas, eu conseguia pegar todos os assuntos e botar numa caixinha e não ofender, não maltratar, não responder ele, coisa que eu fazia antigamente. E dessa vez, gente, eu consegui escutar ele, independente do que ele falava, e botar na caixinha, e no final eu falar, pai, eu lhe respeito, eu lhe amo. Hoje eu tenho maturidade, tenho um grupo de pessoas com muito carinho orando para que eu consiga passar por isso. Porém, sem aceitar aquilo, porque eu não posso ofender o primeiro e o segundo mandamento. Sabe o que aconteceu? Faltava 2 dias para vir embora. A passagem de volta já estava comprada. Ele chamou a mim, chamou meu irmão. A gente estava em cima de uma caçamba, botando entulho. E eu tive que recorrer a uma pessoa aqui do grupo, que me ajudou muito. Me ajudou muito, porque nesse momento, gente, nesse momento foi o momento mais crítico para mim. Porque depois do meu pai falar algumas coisas para o meu irmão e para comigo, da mesma forma eu consegui entender, consegui respeitar ele. Ele pegou a Bíblia e levou na caçamba de entulho e jogou a Bíblia lá dentro. E aí eu fiquei em conflito. Pego a Bíblia sagrada, a palavra de Deus, ou eu guardo o quinto mandamento? Gente, nessa hora me deu um nó. Eu falei, falta 2 dias, como é que eu vou resolver depois para estar em paz com meu pai se eu pegar a Bíblia e ele começar a me ofender e eu não tiver força para segurar? Meu irmão estava perto, meu irmão falou, Cláudio, quer que pegue? Eu falei, não, calma. Tem um grupo de gente orando. Espera. Passei uma mensagem para uma pessoa, falei, escuta, tirei a foto, mandei para ela, aconteceu isso. O que eu faço, pelo amor de Deus? Ela, calma. Não, ela saiu, orou, voltou. Ela falou assim: olha, não responda seu pai, não dialogue com ele, não troque ofensas em hipótese alguma, mas pegue a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus ser tratada desse jeito. Ela é mais importante do que tudo que nós temos na vida, inclusive pai, mãe, filhos. Não é que eu tinha dúvida, eu não tinha dúvida disso, mas eu não podia criar um gancho para despertar alguma coisa. Orei, peguei a Bíblia, limpei a Bíblia e olha só, a Bíblia estava toda marcada, toda com marcada não, estava toda com cartãozinho. Essa pessoa que é meu pai aqui na Terra, que tem 2 faculdades, que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito que eu admiro, eu gosto muito do meu pai, eu amo meu pai, eu amo meu pai. Mas ele estava estudando a palavra, estava estudando a Bíblia, sabe para quê? Para me confrontar. Ele estava estudando a Bíblia para arrumar argumento e para pegar no meio da conversas que as pessoas passam lá para conversar com ele, para ter embasamento, para misturar. Olha só, ele falou sobre os 144 mil, ele falou sobre a cidade santa, o tamanho da cidade, que ela vai ser horizontal. Gente, tanta coisa que falou que, assim, mistura assunto, sabe, com verdade e mentira, que eu ficava, rapaz, como é que pode? Só que olha só, para a gente entender melhor isso, que o tempo daqui a pouco vai acabando. Uns dias antes, quando eu tive uma oportunidade, eu falei, pai, eu fiz uma pergunta para o senhor. Eu perguntei assim para o meu pai. Falei, pai, eu perguntei para o senhor se o senhor acordou bem, se está tudo bem com o senhor.
A primeira palavra, ele falou, bem, o demais das palavras foi trazer o assunto religioso dele, assunto do que ele acredita. Ou seja, o meu pai, ele consegue pegar daquilo que a gente fala e misturar as coisas para ir. E eu parei e falei, pai, eu respeito o senhor, eu não acredito. Mas sabe o que que eu gostaria de ouvir? Meu filho, eu dormi bem, e você, dormiu bem? Meu filho, eu estou cansado. Podia falar qualquer coisa de pai para o filho. Quando eu disse isso para ele, sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, ele olhou bem direto para mim. Gente, eu não vou falar isso agora falando mal do meu pai, mas para a gente entender o tempo que a gente está vivendo. O meu pai falou assim, Cláudio, ele me chamou de filho, ele falou, Cláudio, eu não tenho tempo para fazer outra coisa a não ser fazer o que eu vim fazer, que é preparar o terreno para que o que vai acontecer aconteça. Então imagina o seguinte, se o anjo de Deus está trabalhando conosco, o Espírito Santo, e muitas vezes a gente tem como no barco ali, pensando que, será que onde está Jesus, onde está o Espírito Santo, onde que está, a gente está no meio da tempestade? Assim, Lúcifer tem 1/3 dos anjos maus fazendo discípulos aqui na terra, preparando o caminho para lá. Nós temos dúvida disso? Basta olhar os filmes. Os filmes que falam sobre tecnologia, que falam sobre tanta coisa, ele fala sobre coisas vindo e para a gente guerrear com os seres que vão vir, tudo preparando, até desenho, preparando a massa humana para uma batalha final, para uma guerra final, onde que é para batalhar tudo aquilo que vem do céu. E quem é que vai vir do céu e não vai pisar na terra? A não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vai vir e buscar a todos nós. Então, eu aprendi e sou muito grato a Deus de ter conseguido guardar o quinto mandamento e também ter conseguido respeitar o primeiro e o segundo mandamento. E eu sou grato à sala, grato a Deus por ter dado aqui na laje, naquela noite. Eu não lembro o nome do irmão que falou sobre essa mensagem, mas que fez eu chorar, porque eu clamava a Deus, Deus, porque eu não consigo falar com meu pai? Porque eu não consigo conversar com ele no telefone assuntos de pai para com filho? Agora um detalhe, gente, isso não é problema para mim. Isso não deve ser problema para você, que tem uma quebra de relacionamento para com o filho, para com o pai, para com... A gente deve respeitá-los, tudo ao seu tempo. Sabe por quê? Porque a pregação é que Jesus Cristo nos acalenta. Jesus Cristo nos conforta. Jesus Cristo nos dá a palavra que Ele estará conosco. Só que é diferente. Não temos o Pai como a gente gostaria de ter, mas eu tenho o meu Pai, em que eu respeito, em que eu amo. Mas eu tenho a meu Deus, a Jesus Cristo, em qual eu sirvo. E eu dou graças a Deus por ter conhecido a palavra de Deus aqui na Bíblia. E sabe onde que está a Bíblia que Ele colocou no lixo? Está em casa guardada. Ela vai ser colocado para ele, de qualquer forma, quando ele ser sepultado, sobre ele, se ele aceitar ou não aceitar. Porque se o inimigo vier buscar o corpo dele e ele não tiver aceitado Jesus Cristo, o inimigo saberá que a verdade foi pregada por você, por mim, e foi vivida por Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos fazer, é viver a verdade. Gente, vamos orar? Querido eterno Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós, especialmente, Senhor, para dar a mim e a cada um de nós, ao nosso amigo que chegou agora na sala, que busca entender esses assuntos, uma porção dobrada, Senhor, do Espírito Santo para confortar, para transformar, para curar as nossas dores, para curar, Senhor, as nossas dificuldades, para transformar, Senhor, cada vez mais a gente numa pessoa melhor, de melhor caráter, uma pessoa que siga e sirva melhor a Jesus. Que nós possamos estar pronto a pregar, a falar, a viver e principalmente, Senhor, a aceitar Jesus Cristo todos os dias na nossa vida.
Senhor, esteja com todos, Senhor. Ajude para que possam receber o Espírito Santo, Senhor, nos hospitais. Ajuda os enfermos, Senhor. Ajuda as pessoas que estão em cama. Ajuda as pessoas que estão em casa. Ajuda o teu povo, a menina dos teus olhos, que ainda vão se juntar nessa causa, Senhor, sobre aceitar Jesus Cristo, Salvador, o único e eterno verdadeiro que veio aqui na terra. Ajude, Senhor, que nós possamos andar dignamente. Sabemos que temos defeito, somos pecadores, mas em teu nome, Senhor, que nós possamos viver na terra para ti, somente para ti. E que nós não venhamos, Senhor, lamentar com as perdas que nós tenhamos. Assim como aquelas pessoas se lamentaram pelos 2.000 porcos que eles tiveram, que pediram para Jesus sair da cidade. Que façamos ao contrário, Senhor, que nós possamos, mesmo quando tivermos perda, seja física, seja material, que nós possamos chamar Jesus mais perto para nós, Senhor. É o que pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém.